Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Criança, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história. Essa é a nossa sétima aula de história, com o conteúdo Ocupação das Minas. Eu vou fazer uma revisão da página 240 e nós vamos hoje fazer as páginas, ler as páginas 240, 241, 242 e 243. Nós vamos fazer uma revisão, né, de alguns tópicos que nós estudamos nesses dias, tá certo? Então vamos lá. Então, aqui nós temos no glossário o que quer dizer especiarias, né? Sementes, cascas, raízes ou flores com aromas e sabores fortes. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as drogas do sertão, né? Então, as drogas do sertão eram muito desejadas pelos portugueses, pois eram produtos, né, incomuns na Europa e podiam ser vendidos, né, a preço altos, como eles faziam, né? Para encontrar e colher essas drogas do sertão, gente, os bandeirantes escravizavam os indígenas, tá? E isso porque os indígenas, eles conheciam, né, todo o território, conhecia os tipos de especiarias. Então era por isso que eles, né, pegavam os indígenas para ser escravos e para levar as coisas também para eles, né? E eles sabiam onde encontrar, tá? Então aqui nós estamos a mão na massa e algumas perguntas e respostas que nós vamos ver agora, tá certo? Então, o que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias encontradas geralmente na região amazônica. Quais são essas especiarias? Algumas, no caso aqui, urucum, pau-cravo, castanha do Pará, cacau e guaraná, certo? Aqui nós temos a segunda questão. Por que os portugueses tinham interesse nas drogas do sertão? Eu acabei de ler há pouco, né? Falar com vocês, explicar, né? Então, porque eram produtos que não existiam na Europa e podiam ser vendidos a preço altos. Além disso, eles eram úteis na alimentação e confecções de tintas, de óleos, certo? Aqui na terceira questão, você vai colocar, né? Vai fazer uma listagem de quais especiarias sua mãe usa. Será que sua mãe usa urucum? Urucum, gente, é o coloral, né? Urucum, aliás, é a semente que quando pisa, né, ele fica o pó do coloral, certo? Então, pode ser também cravo, pode ser pimenta do reino, pode ser, como tem aqui, né, cacau, né, que o cacau vocês sabem que é feito o chocolate, né? Pode ser também guaraná, que você usa guaraná em casa. Pode ser que tenha também canela em pau, canela em pó, certo? No caso, canela em pau é que eles na época usavam mais, não é? Então, aqui, gente, vamos dar continuidade na página 241. Vamos ler um pouco, vamos conhecer mais sobre protegendo as riquezas, tá? Então, as drogas do sertão eram encontradas principalmente na região amazônica. O maior rio da região é o Amazonas, né? Ele foi usado em entradas e monções. O que são entradas e monções? As expedições, lembram? Muito bem. Então, é sobre as expedições. Eram muito usadas nessas expedições, das entradas e monções, desde o início da ocupação do Brasil pelos portugueses. Os jesuítas também seguiram o curso do rio para adentrar o território da Amazônia. Quem são os jesuítas? Lembra? São os padres que vieram para poder catequizar os índios, né? Para ensinar os índios, né, a língua, para conhecer também a palavra, né, na época era cristianismo, né, que ele né, queria que eles seguissem, né, porque os índios não conheciam a religião. Então, os jesuítas eles vieram para cá para poder, né, orientar, né, os índios nesse aspecto também, tá? Então vamos aqui. Além de portugueses, franceses e ingleses se interessaram pelas riquezas naturais da região amazônica.
Para proteger essas riquezas, impedir os estrangeiros que subissem o rio Amazonas, os portugueses construíram fortes, né, ao longo do território, né, ocupado. Então aqui, gente, para saber mais, aqui tem onde tem, né, o mapa. Aqui nesse ponto vermelhinho são os fortes onde eles colocaram, né, construíram esses fortes, né, para justamente não deixar os outros estrangeiros adentrarem ao território, certo? Aqui nós temos algumas visões de forte, né? Tem alguns exemplos de forte. Então vamos aqui, ó. Forte eram construídas construções militares. Essas construções foram feitas em praias ou áreas de fronteiras, né? Para defender a região. Os fortes costumavam ter várias muralhas com espaço dentro deles onde os soldados armados se posicionavam para conter os invasores. Essas construções também tinham lugares para proteger os moradores em caso de ataque. Alguns fortes tinham até capelas dentro deles. As paredes eram muito grossas, feitas de pedra, para resistir a ataques de invasores. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, ó, esse é um forte. Então, esse forte ele fica, né, em Reis Magos, né? Então, a visão interna do forte dos Reis Magos na cidade de Natal, olha só, certo? Na cidade de Natal, reside lá. Aqui nós temos a vista das muralhas do Forte Orange, que é na ilha de Itamaracá, que é em Pernambuco, tá, gente? Olha que lindo, né? Dá para ver o mar, né? Muito bonito. Vamos para a nossa página 242, né? Próximo aos fortes e às fortalezas, começaram a surgir cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. Então, começaram a habitar, né? Aqui nós temos um mapa feito no ano de 1562 pelo espanhol Diego Guiteres, né? Representando a extensão do rio Amazonas. Olha só, né? Aqui, né? Muito interessante. Aqui nós temos mão na massa, você vai fazer, né, a sua atividade, no caso. Imagine que você precisa construir um forte. Desenhe como você organizaria as muralhas, as munições, né, os alimentos e o que seu forte defenderia. Lembre-se de dar um nome a ele. Então, você vai fazer o seu forte, você vai desenhar o seu forte aqui, como é que ele poderia ser, onde é que você quer colocar os alimentos, as munições, quais são as divisões desse forte, e não esquecendo de colocar o nome do forte, né, e a finalidade dele. O que ele ia proteger, tá, gente? Certo? Então, aqui nós vamos à página 243, né? Brasil vale ouro. Vamos saber um pouco mais. Como vocês já podem imaginar, ver assim, vocês já estão vendo que aqui é o quê? É um, um lugar onde tem várias pedras preciosas, né? Esses pessoal aqui são que? Os garimpeiros, né? Então, aqui é um garimpo onde tem muitas pedras preciosas. Então, nós vamos conhecer mais sobre esse espaço lendo que tem aqui, tá bom? Então, o interior do Brasil foi explorado pelos integrantes das bandeiras, das entradas e das missões jesuíticas. Lembrando que aqui em bandeiras, entradas e monções também são as expedições, tá, gente? Não esqueçam, tá bom? Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente ouro, né? Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro,
As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, né, também foram descobertas jazidas de diamantes. Que lindo, né? Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das Minas. Comerciantes, artesãs, né? Pessoas que mexem com manual, né? Pessoas que fazem objetos, fazem sapatos, fazem bolsas, né? Fazem material concreto, eles montam, eles fazem as coisas, certo? Chama artesão. Pode ser também aquelas pessoas que fazem com massa, com argila, né? Esculturas, certo? Barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira consigo, porque passaram muito tempo para poder encontrar, então levaram já a família, certo? E aqui, gente, nós temos, né, a imagem, como eu mostrei para vocês, e aqui tem dizendo, ó, a descoberta do ouro levou muita gente às minas, todos tinham a esperança de enriquecer. Aqui nós temos essa pintura, né, essa mineração de ouro por lavagem perto do morro do Itacolomi, né? Então, esse aqui foi em 1998, certo? Em Belo Horizonte. Então, olha só que lindo, né? Essa imagem, interessante. E agora, gente, nós vamos continuar falando sobre o glossário aqui. O que são jazidas? São lugares onde estão localizadas os minérios como ouro, prata e carvão. Né? Consigo, quer dizer, junto de você, junto de si, né? Aluvião, quer dizer, depósito de cascalho, areia, argila, etc. Deixado por águas, né, fluviais ou pluviais em foz ou margem de rios, né? Lembrando, pluviais e fluviais, chuva e mar, né? Aqui nós vamos, né, no caso aqui, no início o ouro encontrado era na forma de aluvião. Quer dizer o quê? Areia, argila, né, cascalho, certo? O ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e se mistura com argila ou areia. Ele era recolhido com a bateia, né, que é uma espécie de peneira. Com ela, os mineradores separavam, né, quer dizer, separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração do ouro de aluvião também foi chamada de faiscação, pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Olha, gente, que coisa linda, olha a imagem. Certo? É muito bacana, né? Muito show mesmo. Olha só, nós vamos finalizar nossa aula com essa imagem linda, belíssima, né, da pepita de ouro, né, ouro de tamanhos, né, querendo encontrar. Por isso que garimpo, né, na época o garimpo, a Serra Pelada, como vocês, não sei se vocês já sabem, que tinha um garimpo da Serra Pelada, que foi milhões de dinheiro lá, muita gente trabalhou, né, e lá muita gente conseguiu achar pedras, né, ficar bem, né, outros não, né, e é isso. E a gente vai finalizando por aqui, gente. A próxima aula a gente comenta mais, tá certo? Faça as atividades, olhem a agenda, fiquem sempre observando, porque vai algumas solicitações, vai alguns recados, vão as tarefas que vocês terão que fazer. Então, não deixe de atrasar, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Tchau, tchau. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Beijo.